Olá, meus amigos, bom dia, a paz do Senhor, amém, glória a Deus. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor José Francisco, amém, amigo de vocês, louvado seja Deus. E o que me traz aqui hoje, dentre as muitas coisas que a gente ouve, os fatos que estão acontecendo, o que move o pastor José Francisco a vir aqui nesse momento fazer essa gravação e passar para vocês? Bom, nós estamos vivendo os últimos dias, né? E eu acabei de ver um vídeo e ouvir uma canção extraordinária, uma canção antiga, mas muito bem elaborada, sabe? Na voz de uma pessoa extraordinária que eu desconheço até o nome, mas enfim, me fez repensar valores, me fez repensar cristianismo, me fez repensar o que realmente eu sou. O que eu sou, cara? Que tipo de crente sou eu? Que tipo de crente nós somos nesses últimos dias? Será que foi preciso um coronavírus para vir abalar a estrutura do mundo para a gente se descobrir? Na verdade, quando a gente fala desse tipo de acontecimento, a gente pensa assim, poxa, Deus poderia resolver logo esse problema. Mas será que se Deus resolvesse esse problema, a gente iria tomar tino, acertar nossas veredas, nos conscientizar? Até porque, vou te mandar real com todo respeito, nós estamos vivendo uma época de cristianismo barato, sabe? Cristianismo de oba-oba, cristianismo de aparência, cristianismo de lojinha de fast food. Ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não dá, não dá. Eu sei que não seria esse talvez o momento propício para falar uma coisa dessa, mas uma das coisas que eu particularmente prezo e sempre tento focar isso são três questões. A primeira delas é a volta de Jesus. Segundo, a questão céu, e terceiro, a questão inferno. Bom, são três fatores, são três questões, né? Questões porque a gente se pergunta, né? E a realidade dos fatos, até hoje, mesmo estando diante de uma situação tão complexa, ainda existem pessoas que não acreditam na existência de Deus, do céu e do inferno. Bom, então isso é uma questão que realmente precisa ser respondida com toda clareza, não é? Nós vivemos num mundo real, isso é fato. Tudo para nós aqui, matéria é real. Ou seja, e quando vivemos nesse mundo real, muitas das vezes desconhecemos razões que envolvem o mundo espiritual ou simplesmente queremos ignorá-lo. É muita responsabilidade aceitar um mundo espiritual que cobra da gente no plano físico, tantos elementos, tantas coisas. Enfim, é mais fácil você ignorar, dizer que não acredita, que não aceita, que não faz sentido, do que você aceitar a verdade por trás dessa grande realidade que principalmente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos revela. Ou seja, a Bíblia não esconde nada da gente. Tá? Por que, pastor? Por que a Bíblia não esconde nada da gente? Claro, porque a Bíblia ela é a revelação de Deus. Ela é a autenticidade de Deus. Tá? Ou seja, certa feita eu estava pregando uma mensagem que eu falava sobre a revelação, ou fatores que envolvem a revelação. E no momento em que eu estava ministrando essa palavra, veio algo ao meu coração muito forte, e aquilo repercutiu-se na minha vida de uma forma tão grande, que no momento que eu pregava, eu mencionei a fala e em seguida, quando eu terminei de pregar, aquilo veio na minha mente. E quando veio na minha mente, eu fui para minha casa. E quando eu fui para minha casa, eu me sentei à mesa e comecei a estudar a palavra de Deus. E quando eu fui dar por conta, eram 4 horas da manhã.
e eu não tinha percebido o horário, não tinha percebido nada, porque a forma como Deus estava falando foi tão forte, tão grande. À medida que eu perguntava as coisas para ele concernente à sua revelação dentro da palavra e como ele se revelava dentro da palavra, vinham respostas automáticas quando eu abria a Bíblia. Eu não precisava caçar um versículo, nem ele colocava na minha mente um versículo dizendo assim, capítulo, livro tal, capítulo tal, versículo tal. Não, eu não fazia isso. Eu simplesmente perguntava e abria no livro. E no livro que eu perguntava para ele, quando eu falava com ele, eu falava, Senhor, como é que o Senhor se revela no livro de Gênesis? Aí, automaticamente, quando eu abria, eu já abria no capítulo e no versículo que ele queria que eu falasse. Ou seja, daí por diante, em todos os 66 livros da Bíblia, fiz eu pergunta ao Senhor deste tipo, e quando eu terminava de perguntar a ele, Senhor, livro tal, como é que o Senhor se revela? Eu abria, ou seja, ele não me dava capítulo e versículo, não, eu abria, e quando eu abria, eu caía justamente aonde Deus queria falar. Não tem como duvidar. Eu vivi essa experiência, e por ter vivido essa experiência, talvez seja por isso que eu goste, de falar daquilo que a Bíblia realmente é para nós. E se tem uma coisa que ela fala com propriedade, é a volta de Jesus. E se tem coisas que ela fala com tanta evidência, é a existência do céu. E detalhe, ela não nega a existência do inferno. Ela diz, existe um inferno. E esse inferno foi criado para o diabo e seus anjos, ok? Ou seja, eu preciso entender, calma aí, se o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, então ele não foi criado para mim. De fato não foi. Deus não criou o inferno para o ser humano. Só que o ser humano, infelizmente, quer ir para o inferno. Quando ele se nega a crer, quando ele se nega a acreditar, quando ele se nega simplesmente a não aceitar o que Deus tem, o que a Bíblia tem, o que Deus fala, o que a Bíblia menciona, o que Jesus é, o que o Espírito Santo é, o que a realidade bíblica mostra para a gente, o ser humano quer negar. É mais fácil negar do que acreditar, do que forçar minha mente para acreditar num Deus invisível. É mais fácil eu acreditar na matéria. É por isso que dentro do contexto Bíblia, dentro do Antigo Testamento, e essa visão se espalha até os dias atuais. E quanto tempo através da história, em quantas nações através da história, a gente viu o poder da idolatria tão forte, tão acirrado, sedutor, levando vidas, levando pessoas, levando homens e mulheres, levando crianças a serem adeptos de deuses inventados, ou seja, de deuses imaginados, de criaturas falhas, fracas, como a Bíblia mesmo descreve, como o próprio profeta Isaías descreve, ou seja, tem boca, mas não falam, tem ouvido, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não apalpam, são deuses de paus e pedra. O homem prefere a criatura. Sabe por que eu digo isso? Quando eu vejo o povo israelita saindo do Egito, caminhando pelo deserto, a essência da idolatria estava tão arraigada dentro do coração deles, estava tão forte dentro deles, que quando Moisés por algum momento se distancia e vai orar a Deus, e esse tempo leva aí aproximadamente 40 dias, lá embaixo, aquele povo que trazia a raiz da idolatria do Egito, arraigada, plantada dentro de seus corações, sabe o que eles fazem? Eles simplesmente pressionam Arão. Arão, na situação, seria o substituto de Moisés, o líder espiritual para representar. E naquele momento Arão é pressionado e Arão faz, infelizmente, um bezerro de ouro. Sabe por quê? Porque estava no coração deles o que? A semente da idolatria. Eles foram seduzidos pelos deuses do Egito, eles foram impactados pelos deuses do Egito, eles gostavam dos deuses do Egito e eles trouxeram isso para dentro deles. Sabe por quê? Porque eles precisavam ver, eles precisavam apalpar, eles precisavam sentir, e Deus não dava para ver, Deus não dava para apalpar, Deus a gente só podia sentir, e muito, na visão deles, muito mal, muito mal. O que eles podiam sentir de Deus? Um vento, uma nuvem, uma coluna de fogo, uma codorniz que vem, um maná que desce do céu, mas mesmo assim foram incapazes. Sabe por quê? Porque estavam arraigados à idolatria. Aquele
povo que sai com aquela semente má no coração, eles vão murmurar no deserto, eles vão pecar no deserto, mas mesmo assim, Deus demonstrou misericórdia. Sabe o que acontece? 40 anos e eles morrem no deserto, e quando eles morrem no deserto, uma nova geração que nasce, é a única geração que eu vejo que vai seguir Josué e que vai permanecer fiel até o dia em que Josué parte, e o dia em que o último que disse para Josué: nós também serviremos ao Senhor. Ou seja, quando aquela geração passou, a única que ficou fiel, que não se contaminou, que não fez o que era errado aos olhos do Senhor em razão da idolatria, fizeram outras coisas, mas veja bem, esse povo ficou fiel. E o que me assusta, a nova geração que vem entra no período de juízes, e sabe o que acontece? Eles se negam simplesmente a crer tão somente, unicamente em Deus. E aí, quando eles fazem alianças com os inimigos, Deus diz para ele: aonde foi que eu errei com vocês? Quando foi que eu deixei de fazer alguma coisa? Deus está chamando a atenção deles, sabe por quê? Porque se associaram a quem não devia se associar, fizeram aliança com quem não deveriam fazer, abraçaram quem não deveriam abraçar, amaram quem não deveriam amar, ou seja, se acharam talvez melhores do que Deus. Por que Deus está mandando a gente expulsar esse povo? Por que Deus está mandando a gente matar esse povo? Por que a gente não pode simplesmente fazer uma aliança e habitar no meio deles? Pois bem, fizeram isso, e quando fizeram isso, sabe o que acontece? Deus vai dizer: pois bem, por causa dessa maldade no coração de vocês, vocês serão seduzidos pelos deuses dessa nação, eles seduzirão vocês, vocês estarão perdidos por causa deles, vocês sacrificarão seus filhos aos deuses pagãos desta terra, aos deuses devassos, aos deuses promíscuos, aos deuses levianos, vocês serão seduzidos por ele. Sabe o que é isso? A semente da idolatria. A raiz da realidade de ver para crer. Eu preciso ver para crer. Deixa eu te falar uma coisa. A síndrome de Tomé, deixa eu tocar, deixa eu ver, deixa eu sentir, é um problema sério, inclusive no nosso meio dito cristão. E sabe por quê? Porque a gente precisa ver as coisas, a gente precisa tocar nas coisas. Deus não é para ser visto, Deus não é para ser tocado, Deus não é para ser abraçado, a não ser que ele queira, e se ele quiser ele vai dar um jeito de aparecer. E outra coisa, eu não sou obrigado a crer simplesmente porque porque eu tenho que ver. Não, eu entendo que o que me obriga a crer é o fato de eu não ver. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer: bem-aventurados que não viram, mas creram. Bem-aventurados que não viram, mas creram, acreditaram, ou seja, aceitaram. Eu não preciso ver para acreditar, mas sentindo, eu entendo que Deus está presente. Como é que Deus está presente? Deus dá provas concretas da sua existência. Entenda isso. Eu não preciso fazer um boneco para me voltar para Ele e dizer que eu preciso daquilo para entender Deus. Eu não preciso de subterfúgios para me aproximar de Deus. Eu não preciso de mediadores para me aproximar de Deus. Veja bem, eu disse mediadores no plural. Eu não preciso disso para me aproximar de Deus. Eu não preciso desses elementos criados, imaginados para eu me aproximar de Deus. Quem me faz me aproximar de Deus é o Cristo. Quem me faz me aproximar de Deus é o Espírito Santo que habita em mim. Quem me faz me aproximar de Deus é a palavra que eu carrego. Quem me faz me aproximar de Deus, ou seja, é a minha obediência. Quem me faz me aproximar de Deus é a minha fidelidade. Quem me faz me aproximar de Deus é o meu fator crer. Sabe por quê? Em João 3,16 escrito está: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crer, que nele acreditar, que nele confiar, que nele depositar sua vida, terá vida eterna. Para associar essa realidade, o Cristo chega e diz para nós, João 14, versículo de número 1, crês em Deus, crês também em mim, acredita nele, acredita também em mim. Ou seja, não dá isso
Prova para mim que eu não preciso de subterfúgios, eu não preciso de mediadores criados, inventados, imaginados, porque eu já tenho Jesus, eu já tenho o Espírito Santo, eu já tenho a palavra, ou seja, eu tenho Cristo, com toda a propriedade vai me dizer, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Veja bem, nenhum líder religioso na história, nenhum Deus pagão inventado ou criado disse isso, eu sou o caminho. Veja bem, eu sou a verdade, somente Jesus tem poder e autoridade para dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai a Deus senão por mim. Ou seja, quando aqueles que andavam com Cristo em um determinado momento param e pensam e dizem assim, Senhor, mostra-nos o Cristo. Aí Jesus vai dizer para ele, rapaz, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês vêm perguntar isso para mim, não acredito, não acredito. Olha para mim, quem olha para mim, vê a mim, quem vê a mim, olha para mim, quem olha para mim está vendo Deus. Eu e Deus somos uma só pessoa, eu e o Pai somos um. Oh meu Deus do céu, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Jesus está dizendo, olha para mim, quem olha para mim vê a Deus. Sabe, você está entendendo o que eu estou dizendo? Então pega isso, meu amado. Ou seja, o resquício dessa maldade do inferno, essa semente miserável que faz com que eu tenha que ver para crer, aí Deus faz isso. O que Deus faz, José? Deus manda Deus permite, melhor dizendo, perdão, Deus permite que um vírus invisível, pequeno, miserável, do tamanho de nada, ou seja, derrubem uma nação inteira, um mundo inteiro. O mundo está em polvorosa, o mundo está desesperado. Sabe o que é isso? É sinal, gente. Sabe por quê? Porque a gente ignorou o tsunami. A gente ignorou o ataque às torres gêmeas. A gente ignorou as guerras e rumores de guerras do Kuwait, a Palestina. A gente ignorou tantas coisas, sabe? A gente passou por cima de tudo isso. Os sinais estavam acontecendo, o princípio de dores estamos vivendo. Mas sabe o que acontece? A gente passa por cima de tudo isso. A gente aprendeu, sabe o quê? A ignorar os fatos por causa de uma mensagem que massageia ego. A gente aprendeu a não dar lugar ao verdadeiro sentido da mensagem. Sabe por quê? Porque a gente gosta de ser massageado, a gente gosta de ego, a gente gosta de aparecer, a gente gosta de se mostrar, a gente gosta de estar em cima do púlpito, a gente gosta da plateia. A verdade é essa, a gente gosta. Quem é que não gosta, irmão? Pelo amor de Deus. Pastor, eu sou humilde. Humilde de quê? Humilde de quê? Humilde de quê? Humildade de quê? Me diz, que humildade é essa? Que cristianismo é esse que a gente vive? Mas graças a Deus, eu preciso que um probleminha pequenininho aconteça. Deus não precisa de muitas coisas. Deus não precisa de coisas grandes, Deus só precisa de um para fazer a diferença. Eu costumo dizer que Daniel sozinho impactou o Império Caldeu em todo o seu período de tempo, tempo de Nabucodonosor, tempo de Belsazar, tempo de Dário, tempo de Ciro. Oh, pelo amor de Deus. O menino estava lá, o menino cresceu, o menino se desenvolveu, o menino envelheceu na terra, o menino nem voltou para casa, ficou logo lá de vez, mas ele impactou o império. Sabe o que eu acho bonito? Eu acho bonito o episódio da cova. O episódio da cova, Dário fica preocupado. Por que Dário fica preocupado? A Bíblia vai dizer que Dário jejua naquela noite pelo seu amigo que estava na cova, porque ele foi obrigado a jogar seu amigo na cova por causa de um bando, sabe de quê? Um bando que não tem compromisso, sabe, com Deus, um bando de incrédulos que não tem compromisso com a racionalidade cristã, só querem ter compromisso com o seu ego, com a sua idolatria, com o seu costume, com o seu sistema. Povo ingrato. E aí, Daniel está na cova, só que Daniel na cova, para os leões devorar, tu conhece essa história, sabe melhor do que eu, vou ficar contando o que tu já sabe? Sim, Daniel sai da cova, mas o que me chama a atenção é que quando ele sai da cova, Dário, o que Dário faz? Dário baixa um decreto, assina e coloca o selo real e diz para todas as províncias do império, todas, não me lembro, talvez seja 130, eu lembro que na época de Ciro, ele vai contar 127 ou 128 aproximadamente, mas nesta época eram mais de 130 aproximadamente. Mas entenda uma coisa, independente de quantas províncias eram, deixa de ser, o fato é, em todas elas, o decreto dizia, adorem o Deus de Daniel, adorem,
se dobrem, reconheçam o Deus de Daniel. Ou seja, tinham que reconhecer o Deus de Daniel e tinham que respeitar Daniel. Sabe o que é isso? É o Deus de Daniel. Sozinho Daniel fez a diferença. Deus só precisa de um. Deus não precisa de muitos para fazer a diferença. Deus não precisa de um gigante para derrubar o sistema. Ele usa um menino para derrubar o gigante. Ou seja, Deus usa um vírus pequenininho para derrubar nações inteiras, para colocar nações inteiras enclausuladas dentro de sua casa. Sabe por quê? Porque ele está dizendo, isso é sinal. Já que você não acredita na guerra, já que você não acredita no rumor de guerra, já que você não acredita no tsunami, já que você não acredita nos ataques, já que você não acredita em todo tipo de doença que está surgindo, vem aí uma que você vai ter medo dela, vai se enclausular dentro da sua casa. Ei, Psyu, a canção é real, a canção é real, a canção é pura, a canção é profética, a canção é de Deus. Por que isso, pastor? Princípio de dor, estamos vivendo ele, estamos presentes nesse princípio. Anticristo está quase aí, prestes a se manifestar. Por que prestes a se manifestar? O espírito dele já está no mundo, ou seja, o mundo já converge para o anticristo, o mundo já adere para o anticristo. O mundo está dizendo, nós queremos o anticristo. Ah, meu Deus do céu, o mundo está dizendo, precisamos de um governante, um único governante que subjugue todo o planeta, todo o sistema. Nós precisamos de um homem, precisamos de uma cabeça pensante, precisamos de um homem inteligente, precisamos de um homem capaz. Ele está aí, o espírito dele está aí. Agora deixa eu te dizer uma coisa, sabe por que não se manifestou? Ah, sim, eu chego aonde eu quero. Por que não se manifestou? Porque aquele que o detém ainda está presente com a igreja na terra. Aquele que o impede ainda está presente com a igreja na terra. Quem, meu Deus do céu? O Espírito Santo. Lembra do que Cristo disse? Eu vou, e quando eu for, ele virá. Eu preciso ir para que ele venha. Ou seja, quando eu for, eu vos enviarei outro consolador. A palavra outro, segundo as alusivas originais, vai dizer para mim, outro com a mesma qualidade, outro com a mesma responsabilidade, outro com o mesmo poder, outro com a mesma essência, outro igual a ele. Pelo amor de Deus, gente, isso aqui é surreal, pelo amor de Deus. Jesus, ele disse isso com toda a propriedade, eu preciso ir para que ele venha. Ele veio, o Espírito Santo veio, ele desceu. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, eles estão orando, e quando eles estão orando, há uma promessa, e a promessa é: fica em Jerusalém. Quando eles vão para Jerusalém, Jesus disse isso para eles lá no Evangelho de Lucas: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Eles vão para Jerusalém, eles estão orando em Jerusalém, dentro do templo, aproximadamente 120 crentes. Capítulo de número 12, ele desce, e quando ele desce, se cumpre aquilo que Jesus havia falado, o que João havia falado, o que Joel havia falado, o que Isaías havia falado. Ele veio como manancial de águas, ele veio como fonte inesgotável, ele veio como fogo avassalador, ele veio para unir, ele veio como azeite para unir a igreja, ele veio para fazer a diferença, ele veio como simplicidade, ele veio com todo o poder e graça. O Espírito Santo está presente, ele está presente, e ele que detém, ele que impede o avanço do anticristo. Mas deixa eu te dizer, daqui a alguns instantes, daqui a algumas horas, não tem nada que vá nos segurar. Seremos arrebatados, tirados desta terra, levados rapidamente com força. Oh, meu Deus do céu, a palavra traduz-se para nós: raptos. Oh, que glória linda! Seremos raptados, seremos tirados. Ou seja, o nosso êxodo espiritual vai acontecer. Por quê, pastor? Seremos arrancados rapidamente com força desse sistema mundano. Para quê? Para que o anticristo assuma o mundo, para que ele governe sobre essa terra. E enquanto isso, nós estaremos lá. Ei, Psyu, acorda, vamos falar da volta de Jesus. Jesus está voltando, os sinais estão acontecendo. Você ignorou todos eles, mas Deus permitiu para você perceber. O sistema perceber, a idolatria não vai fazer efeito agora, os deuses não vão fazer efeito agora. Sabe por quê? Porque quem está no comando é Deus, quem está no controle é Deus, quem está agindo é Deus, quem está fazendo é Deus. Então deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer. Ou seja, não reclame, clame. Ou seja, não reclame, clame, peça, implore, peça socorro, clame. Jesus está voltando. Ruas vazias? É o hino, né? Ruas vazias. As ruas estão vazias. Está tudo vazio. Está tudo parado.
faz-me pensar valores. Jesus está mais perto hoje do que ontem. A gente premedita tanta coisa, a gente imagina tanta coisa, a gente sonha tanta coisa, a gente quer fazer tanta coisa. Jesus está voltando, pelo amor de Deus. Escuta isso, crente, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vai se cumprir brevemente. Quando eu digo brevemente, eu digo logo, logo vai se cumprir. João 14, 2. Na casa de meu pai há moradas. Vai se cumprir essa palavra. Porque se não tivesse moradas, eu iria preparar. E quando elas estivessem prontas, eu desceria para levar vocês. Mas há moradas. Há moradas. Então o que Jesus está esperando? O que Jesus está esperando enquanto este evangelho do reino não for pregado em todo o mundo? Então, enquanto isso não acontecer, o fim não vem. Ou seja, enquanto o evangelho não alcançar aqueles que ainda não foram alcançados, Jesus está esperando você se movimentar. Ei, resgatando almas, Jesus está esperando você se movimentar. Ei, pregador da verdade, Jesus está esperando você se movimentar. Ei, você que diz que ama a palavra da pregação, Jesus está esperando você se movimentar. Para quê, pastor? Para fazer a diferença. Para quê, pastor? Para pregar a sua palavra. Para quê, pastor? Para fazer o ID se tornar real, ou seja, ide por todo mundo, pregar o meu evangelho a toda criatura. Jesus está esperando você acordar. Então acorda, crente, aproveita o momento. Oh, meu Deus do céu, é como disse uma certa pessoa: meu irmão, se depois dessa quarentena não acontecer nada na tua vida, se nada não mudar na tua vida, se você permanecer o mesmo crente raquítico, fraco, fracassado de antes, hipócrita de antes, ei, psiu, então o problema era você. O problema era você. Aproveita para repensar valores. Pastor, o senhor está sendo duro? Não, estou sendo realista. Eu nunca fui de massagear ego de ninguém. Não estou aqui para massagear o teu, nem o meu, nem de ninguém. Ou seja, a espada que corta para cá, corta para aí, corta para tudo quanto é lado. Ou seja, não tem problema se vai doer. Quanto mais dói, mais a gente se conserta. Quanto mais dói, mais crente a gente se torna. Quanto mais dói, mais eu acredito que Jesus está voltando. Quanto mais dói, mais o Senhor está voltando. Então, meu irmão, temos leis que proíbem, temos série de... Mas deixa lá, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Amém? Deixa eu te falar uma última coisa. A trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. No capítulo de número 15, versículos 51, 52, 53. Essas três faixas aí. Vai falar de momentos importantes para a igreja. Primeiro, surge uma pergunta em relação ao que escrito está. Estás tu preparado para o toque da última trombeta? Oh, meu Deus! Ah, que coisa! Você está preparado para o toque da última trombeta? Mas por que eu tenho que estar preparado? Porque quando a trombeta soar, nós seremos arrebatados. Está escrito: isto que é mortal se revestirá de imortalidade. Isto que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Ah, oh, meu Deus, aleluia. Roda-se meco Deus ala mashmeko asi kunaedo passiadai. Que é isso? Isto que é mortal se revestirá. Eu continuo te perguntando: estás tu preparado para o toque da última trombeta? Hello, olhe para cá, deixa eu te falar mais uma coisa. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não confunda o capítulo 24 de São Mateus com a volta de Jesus simplesmente por uma questão de dizer que nós não estamos na grande tribulação, nós estamos no princípio de dores. Oh, meu Deus do céu! Eu gosto desse capítulo, eu gosto do capítulo 25, tá?
Ali fala de sinais, ali fala de guerras, ali fala de rumores de guerra, de pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino, coisas espantosas, sinais no céu. O coronavírus é coisa espantosa, pelo amor de Deus, gente. Jesus está voltando. Os mercados estão vazios. Oh, meu Deus do céu. Jesus está voltando. O que falta para você crer? Quando é que você vai se conscientizar? Deus está cobrando. Chega de brincar. Muitas brincadeiras. Muitas brincadeiras com o nome dele. Muitas brincadeiras com o nome dele. Quantas pessoas capciosas, maldosas, malditas. Meu Deus do céu. Desculpa, Deus, só falando assim. Brincaram com o meu Deus, brincaram com o meu Jesus, zombaram do meu Jesus. Escarneceram o meu Jesus em praça pública por uma representatividade idiota. Botaram o meu Jesus transfigurado de travesti de mulher, pelo amor de Deus, gente. Ô, mente capciosa do inferno, miserável do inferno. Não dá para entender. E sabe o que a igreja fez? A igreja se calou. A igreja não fez nada, a igreja não foi lá, a igreja não processou esses elementos. Irmão, a igreja não cobrou, a igreja não. Mas aqueles que estavam orando, estavam pedindo justiça. Deus, isso não pode acontecer. Teve crente orando pedindo justiça, faz justiça a Deus. Isso está mexendo com o nosso caráter, isso está mexendo com a nossa moral, isso está mexendo com a nossa índole, isso está mexendo com as nossas vidas, Senhor. Ou seja, estamos sendo taxados, estamos sendo vistos como escândalo onde a gente passa. Sabe por quê? Porque não somos liberais, porque não somos descolados, como dizem por aí. Parece que a gente é colado, sabe, Senhor? A gente não é redondo, a gente é quadrado na mentalidade deles. A gente é quadrado. Ou seja, essa mentalidade arcaica, miserável, que vai dizer povinho, esse povinho aí. Meu Deus do céu. Me faz lembrar de uma senhora que chamou os evangélicos de massa ignara. Coisa do inferno. Pelo amor de Deus. Desculpa, gente, mas é que isso causa indignação, sabe por quê? Só que quando eu olho para essas coisas eu lembro, Jesus está voltando. O toque vai ser soado a qualquer momento. Eu preciso aguçar minha audição espiritual. Para quê? Para ouvir esse toque. Eu preciso aguçar minha audição. Eu quero ouvir o toque da última trombeta. Eu quero ser arrebatado. Eu quero ser tirado dessa terra. Eu quero ser levado ao céu. Sim, céu. Céu, 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 céu. Não existe céu, existe céu. Escrito está que Jesus diz com toda a propriedade: vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também venham estar comigo. Que coisa linda! Há uma cidade preparada, a nova Jerusalém está pronta. Ou seja, isso é só para quem crê. Isso é só para quem crê, tá? Existe céu, existe inferno. Qual você escolhe? Continuar com a semente da idolatria no seu coração? Continuar com um sistema corrupto, arcaico no seu coração? Ou você prefere mudar? Ou você prefere aceitar? Ou você prefere se entregar para o Cristo? Ei, você que está ao alcance dessa mensagem aí, essa mensagem vai chegar até você. Pensa bem. Coronavírus não é nada, mas ele conseguiu calar todo mundo e deixar todo mundo preso dentro de casa. Sabe por quê? Porque mesmo sendo uma criação humana, mas tem uma permissão divina para se proliferar. Porque tudo o que acontece nesta terra são sinais. Guerras e guerras é o próprio homem que provoca. Mas ele disse: quando isso acontecer, está próximo. Quando as epidemias começam a acontecer, está próximo. Coisas espantosas. Coisas espantosas. Quando essas coisas espantosas começarem a acontecer, pega isso. Jesus está às portas. Ei, sabe o que o Senhor está dizendo para a gente? Vigilância. 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 Atenção. Atenção.
atenção. Cuidais, cuidais, cuidais. Tal palavra vem de cuidado. Cuidais significa olha para dentro de você. Olhe para você. Analise você. Verifique você se você está pronto para o arrebatamento. Olhar para você. São palavras do Senhor. Oh, meu Deus do céu. Dá nem vontade de parar de falar, sabe? Mas eu preciso parar de falar. Os sinais estão aí. A figueira já brotou. Já nasceu. Glória a Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe você que vai ouvir, que vai pegar esse vídeo, vai compartilhar e vai mandar para outras pessoas. Pessoas que precisam alcançar Jesus. Pessoas que precisam entender que Jesus está voltando e que tudo isso que está acontecendo é sinal da volta de Jesus. Jesus está voltando. Deus abençoe. Fique na paz.